gente, continuando lendo com você o livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Nós paramos, vamos ver na página 9. Aí vou ler alguns versículos, uns parágrafos para vocês, e novamente para vocês recapitular onde nós paramos. Esse livro é muito interessante, viu? Para as pessoas que querem buscar o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa lê esse livro, ela vai ter interesse em buscar o batismo do Espírito Santo. Gente, eu só não coloquei o link ainda do PDF para vocês aí baixar, porque primeiro eu preciso ler com vocês, para depois você baixar aí, tá? Porque às vezes o Espírito Santo coloca alguma coisa para eu falar, mesmo que eu esteja só lendo, aí vai ser importante para você poder entender. Então tem pessoas, amigos meus que já leram o livro, não em PDF, mas ouviram em e-book, em áudio, e a pessoa não surtiu nenhum efeito, entendeu? Não teve mudança nenhuma assim no coração da pessoa. Então às vezes alguma coisa que o Espírito Santo pode falar, talvez, depende da vontade de Deus, se ele quiser me usar ou não, aí isso pode fazer grande diferença na vida de vocês. Eu sei que uma palavra pode mudar totalmente o seu entendimento ou ser uma resposta para você, dependendo de como eu estou lendo, daquilo que Deus vai fazer através do vídeo, entendeu? Se você quiser, e depende de você, se você quiser ver os vídeos ou baixar assim diretamente aí, comprando o livro, né? Mas eu vou deixar gratuitamente para vocês em PDF depois que eu terminar de ler o livro. São bastante páginas, tá? Deixa eu ver quantas páginas são. São 143 páginas. Então vai dar 143 vídeos. Pouquinho, gente. Pouquinho. E aí quando eu estiver terminando, vocês abaixam. Eu vou deixar aí o link pra vocês quando terminar o vídeo, tá? Pra vocês baixar gratuitamente o livro do Bom Dia Espírito Santo, caso vocês quiserem. Vamos terminar aqui. Parágrafo, vamos ver onde eu parei. Página 9. Repeti muitas vezes: Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Ouvi então uma voz que sabia ser do Senhor. Era muito gentil, mas inconfundível. E ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre você. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era de um cristão normal. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, ele estava falando comigo. Que comunhão esplêndida era aquela! Eu não tinha condição de saber que aquilo que ocorria comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh não passava de um antegozo do que Deus planejara para o meu futuro. As palavras soaram em meus ouvidos: minha misericórdia é abundante sobre você. Deus falando no coração dele: minha misericórdia é abundante sobre você, infinitamente é grande. Nunca acaba as minhas misericórdias enquanto há arrependimento. Deus quer dizer: senti-me chorando e soluçando. É o tal quebrantamento de espírito, quando o Espírito Santo quebranta. Existe o nosso entendimento quando a gente sabe que é certo e que é errado. Você está lendo ali na palavra de Deus, está vendo o que é certo e que é errado, o que você está fazendo que não agrada a Deus. Então existe o nosso reconhecimento, mas existe o reconhecimento através do Espírito Santo, quando ele te envolve com a presença e vai te convencendo e mostrando de uma forma diferente que você nunca viu. E o seu espírito se quebranta chorando e soluçando. É choro de soluços. É um choro como se fosse de uma criança. É como se fosse essa foto aqui que eu vou tirar aqui pra vocês. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de quebrantar uma pessoa em espírito. É diferente quando você se quebranta. Um exemplo: eu sei que é errado falar palavrões. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de falar palavrões, mas eu tô reconhecendo pelo quê? Porque eu li na palavra de Deus que não pode falar palavrões, que atrai demônios. Então eu tô, pela minha razão, meu entendimento. Mas é diferente quando o Espírito Santo está te envolvendo com a presença dele, que ele pode fazer isso também no batismo do Espírito Santo, mas não só no batismo do Espírito Santo, mas quando ele está tendo um encontro com uma pessoa. Antes do batismo do Espírito Santo, muitas vezes antes de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, às vezes dentro da casa dela mesmo, no quarto, que não está escrito aqui, às vezes na rua, às vezes na igreja. Deus não
tem um local específico, mas ele tem o tempo certo dele agir na vida da pessoa. O momento certo de ele entrar dentro do coração dessa pessoa, que é quando é o melhor momento para ele conseguir mostrar abertamente. Porque às vezes a pessoa não está aberta, com o coração aberto, para que Deus venha se revelar com a presença dele. Às vezes a pessoa não está perceptível aquele momento que a glória quer se manifestar. Um exemplo, quando você está com muita atenção em um filme, você está atencioso, você está percebendo todos os detalhes. Então, por isso é perigoso a gente assistir filmes que não é para a glória de Jesus, porque os filmes também atraem coisas ruins pra gente. Então entra dentro de nós que está dentro do filme, daquilo que está entrando nos nossos olhos, entendeu? Então atrai espíritos malignos. Então quando nós estamos atentos, perceptivos à glória de Deus, então o Espírito Santo tem a oportunidade, a porta aberta para ele se manifestar como ele quer. E também quando é no tempo certo, porque às vezes não é o tempo de Deus manifestar na tua vida, entendeu? Então tem o tempo certo, Deus sabe a maneira de trabalhar. Então quando é o Espírito Santo que está quebrantando uma pessoa, ele tende a fazer ela chorar, a se render. O Espírito Santo faz ela reconhecer. Não é o seu reconhecimento, eu sei que é certo e que é errado. É diferente, você não vai chorar. Só se for tipo, ai meu Deus, como eu sou ruim. Tipo, o choro carnal. Um choro que você sabe que é certo ou errado. Mas não é o choro do Espírito Santo, o choro do poder. Então quando o Espírito Santo te envolve, é diferente o choro. É um choro espiritual, um choro que lava a sua alma. É um choro de quebrantamento que ao mesmo tempo, você não é um choro vazio. Quando é o seu reconhecimento, é um choro. Claro que às vezes, quando você está reconhecendo, quando é o seu reconhecimento, o Espírito Santo pode trabalhar ao mesmo tempo, trazendo o reconhecimento dele. Mas quando é só o seu reconhecimento, você não chora através do Espírito, você não sente a presença. Mas existe o quebrantamento de Espírito, onde o Espírito Santo te envolve com a presença, ele abre seus olhos espirituais, seus olhos de entendimento, e te convence, às vezes, muitas vezes, trazendo a luz pro seu espírito, mostrando a verdade para você. Aí você reconhece quem você é diante de Deus, e ao mesmo tempo você reconhece quem Deus é, e exatamente como teve aqui nesse livro a experiência dessa pessoa. Ela começou a reconhecer quem ela é diante de Deus. Ela pedia misericórdia, tenha misericórdia de mim, porque o Espírito Santo estava mostrando quem é Deus e quem é ela diante de Deus. Não é algo ruim quando é um quebrantamento vindo do Espírito Santo, é algo bom. Você sente como se estivesse num colo de Deus, ou estivesse no colo de um pai abraçado. Imagina você com 5 anos e você abraçado com a sua mãe. Quando tá muito frio e sua mãe te abraça e te esquenta. É como se fosse isso, ou como se fosse as galinhas, sabe? Os pintinhos debaixo das galinhas, tipo isso, ela esquentando. Você se sente confortável, seguro, como se fosse uma criança de 5 anos, quando a presença do Espírito Santo te envolve e te faz chorar, te faz quebrantar. Então, o quebrantamento de espírito, ele te convence de quem você é, ele conhece quem Deus é. Então, isso também é adoração a Deus. É adoração. Não é porque você está ali, eu não sou nada, eu reconheço que eu sou pecador, eu sou um lixo. Você não está se humilhando. Você está humilhando a sua carne. Você está humilhando o seu pecado. Você não é a sua carne, você não é o seu pecado. Isso aqui é só uma matéria. Você é a sua alma que está dentro de você. Então, sua personalidade está aqui, no seu espírito, na sua alma. Então, quando você se quebranta de espírito, você é cheio do Espírito Santo. Mas ali, nesse caso, foi o Espírito Santo que fez ele se quebrantar. Então, existem 2 formas. Você pode estar ali reconhecendo quem você é diante de Deus através da sua razão, daquilo que você sabe que é certo e que é errado. E aí o Espírito Santo começar a te envolver pelo seu arrependimento, pelo seu quebrantamento, pela sua humilhação, coração humilde. Ou o Espírito Santo pode vir antes mesmo da pessoa estar se quebrantando e ter um encontro com ele. E ele começar a se envolver ali e não saber o que está sentindo, exatamente como ele está explicando aqui. E ele não sabia explicar o que era naquele momento. Desculpa aqui, gente, estou tirando um alarme. E ele não sabia explicar naquele momento, porque ele não conhecia, né? Então tem pessoas que têm experiência sem conhecer, porque Deus decidiu naquele momento. E também porque ele estava num ambiente de glória ali, como ele disse, né? Que ele nunca tinha sentido aquilo naquele momento. Ele não estava vendo anjos, angelicais, nada disso, mas ele estava sentindo a glória, que aquele local atraiu a glória para ele. Porque era um local onde a pessoa que estava ali liderando a palavra tinha autoridade espiritual. Que eu esqueci, Cathy Curry, uma coisa assim. Não sei citar esse nome, é isso aí, gente. Depois vocês pesquisam.
Não importa como que eu tô falando o nome da pessoa, mas importa a história, né? Se vocês for pesquisar, vocês vão entender quem é essa Cathy Cummer, sei lá, uma coisa aí. Cummer. Eu tentei editar no outro vídeo, colocar o nome, mas o vídeo foi tão grande que eu não consegui, gente. Lembrando, no outro vídeo eu falei assim, gente, o vídeo vai ser pequeno, porque meu celular tava lotado, não cabia nada aqui. Então não deu pra me fazer um vídeo grande. Aí eu apaguei tudo que tinha aqui no meu celular, os aplicativos da palavra de Deus, enfim, disso tudo. E aí agora vai caber um vídeo mais ou menos grande, tá? Pra também não ficar deixando vocês no tédio aí. Continuando, então o Espírito Santo, ele envolve a pessoa de tal forma que quebranta. E esse quebrantamento, ela limpa, ela lava a alma, ela traz alívio, muitas vezes renovo, às vezes traz a paz que a pessoa está precisando, às vezes a pessoa faz a pessoa chorar de uma forma que lava a alma, a pessoa levanta leve, sai um peso da pessoa. Então existe o reconhecimento do Espírito Santo, que ele vai te quebrantando de espírito. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. É algo que você não consegue explicar. Não é um reconhecimento do ser humano, eu sei que é certo que é errado. É um reconhecimento diferente. Vem o poder, a glória junto. Você fica impactado, diferente. Você fica, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Exatamente como ele explicou, que ele fala, que comunhão esplêndida era aquela. É tipo, nossa, que lindo, que esplêndido, que glória maravilhosa. Ou que presença, ou que é sensação maravilhosa, né? Quando a pessoa não sabe o que é a glória de Deus. Então existe esse quebrantamento quando o Espírito Santo decide, ou quando você está buscando o arrependimento e se limpando na presença, dizendo, Jesus, como eu sou ruim, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, pedindo perdão pelos meus pecados. E aí a glória pode te tomar naquele momento que você chama a glória, ou quando você está se arrependendo também. Então vamos continuar lendo aqui. Então a pessoa, ela chora como uma criança. Deus se envolve através do poder, e ela não chora porque ela quer, ela chora por causa do poder. E chora de soluços, exatamente como essa pessoa que disse, o Jim falou. E exatamente como eu disse no meu vídeo, que eu nunca tinha lido esse livro na minha vida. E nunca ouvi falar, tipo assim, eu ouvi falar de Benny Hinn, mas nunca ouvi falar histórias sobre esse livro, entende? E é a primeira vez, eu tô impressionada que é parecido as histórias. As minhas palavras, tudo que eu falei no outro vídeo. Confirmação de Deus, né? Vamos continuar lendo aqui. E repetir muitas vezes, Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Então o Espírito Santo vai tendo ali, vai dando um quebrantamento no Espírito, reconhecimento quem ela é, quem é Deus. E aí é adoração para Deus isso. O Espírito Santo está enchendo a pessoa. E quanto mais ela está reconhecendo, mais cheia do Espírito Santo ela está sendo. Então quando é o Espírito Santo quebrantando, ela tem mais facilidade de ser cheia do Espírito Santo, porque ele que está quebrantando, como eu vou explicar, calma aí, é Deus que está quebrantando ela de espírito, então ele vai sentir com mais facilidade o Espírito Santo, porque nós por si só não conseguimos se quebrantar na presença de Deus, se o Espírito Santo não faz isso. Então quando o Espírito Santo está quebrantando nós, vem com paz, amor, rendição de espírito, que é o coração totalmente entregue, como se estivesse conectado juntamente com o coração de Deus ali. E aí desce o céu, abre o céu, né? Vem a adoração em espírito, a adoração verdadeira ali. Palavras sinceras, aonde o Espírito Santo abre os seus olhos do espírito, que é os olhos do seu entendimento. E aí vem o reconhecimento, a adoração e o enchimento do Espírito Santo, ele enche mais. Continuando. E aí a pessoa que reconhece que ela é, como ele disse aqui, Jesus amado, tenha misericórdia de mim, reconhecimento. Ouvi então uma voz que sabia dizer, era muito gentil a voz, inconfundível. Então ali teve a certeza que era o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo, você tem a certeza, é inconfundível a voz. Se você tem dúvida, é porque ainda você está fraco espiritualmente. Então para ter clareza é necessário você fortalecer o seu espírito. E ele disse, minha misericórdia é abundante sobre você. Ele escutou o Espírito Santo falar. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era de um cristão normal. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, Ele que estava falando comigo. Que comunhão esplêndida era aquela. Eu não tinha condições de saber que era aquilo que ocorria comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh. Não passava de antegozo que Deus planejara para o futuro. As palavras soavam em meus ouvidos, as palavras do Espírito Santo.
Era forte, ele quer dizer, forte, marcante, não dá para esquecer. A certeza, algo que vem com a paz, envolvendo com poder. Minha misericórdia é abundante sobre você, Deus dizia. Senti-me chorando e soluçando, nada havia em minha vida que pudesse comparar-se ao que eu senti. Eu estava tão cheio e transformado pelo Espírito Santo que nada mais importava. Não ligava se uma bomba nuclear me atingisse em Pittsburgh e o mundo inteiro explodisse. Exatamente como eu disse para vocês, é a sensação que eu tive no batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, eu sentia... Deixa eu dar um zoom aqui. Naquele momento, eu sentia o que a palavra descreve tão bem. Paz, que excede todo entendimento. Aleluia, Jesus, que forte. Gente do céu, que está em Filipenses 4:7. Jimmy me falara dos milagres operados nas reuniões da senhora Kurman, não sei falar esse nome, que escreve Kuhlman. Quem sabe inglês aí tá bom, já entendeu? Kurman, uma coisa assim. Mas eu não fazia ideia do que iria testemunhar nas 3 horas seguintes. Pessoas surdas passavam repetidamente a ouvir milagres acontecendo por causa do ambiente de glória. A Espírito Santo estava ali. Uma mulher se levantou de sua cadeira de rodas, que lindo, gente, e foram dados testemunhos de cura de tumores, artrites, enxaquecas e outros. Até mesmo os mais severos críticos reconheceram as curas genuínas que ocorriam nessas reuniões. Até os mais críticos, aqueles que diziam, não, Deus não existe, não, isso aqui não é possível esse ambiente de glória, essas coisas loucura, né? Os mais críticos. O culto foi longo, mas ao mesmo tempo ocorreu célere. Eu jamais tinha sido tão movido, tão tocado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Qual era a razão pelo choro, o choro dela, né? No decorrer do culto, enquanto eu orava em silêncio, tudo parou de repente. E pensei, por favor, Senhor, não deixe essa reunião acabar nunca. A sensação que muitas pessoas têm. Não quero nunca mais deixar a presença do Senhor Jesus quando eu tenho um encontro com a presença ou o batismo do Espírito Santo. Levantei os olhos e vi Kathy Kermel escondendo o rosto e as mãos, escondendo o rosto nas mãos e começando a soluçar. Eu vou colocar o celular mais perto, gente, que eu não enxergo, como disse pra vocês. Que calor. Se aparecer o celular aqui, ignore, tá? Eu preciso colocar bem perto do meu olho, senão eu não enxergo. Onde que eu parei? Levantei os meus olhos e vi Kathy Kermel escondendo o rosto nas mãos e começando a soluçar. Ela chorou e chorou tão alto que todo e qualquer ruído cessou. A música deixou de tocar, os recepcionistas ficaram paralisados em suas posições. Todos os olhos estavam fitos nela e eu não tinha a menor ideia da razão do choro dela. Nunca vira um ministro fazer isso antes. Por que chorava? Contaram-me mais tarde que ela jamais fizera uma coisa dessas. E os membros de sua equipe não se esqueceram até hoje. A evangelista continuou chorando por um período de mais ou menos 2 minutos. Depois jogou a cabeça para trás e ali estava ela, a alguns passos de mim, com os olhos chamegantes. Estava viva. Naquele momento, ela mostrou uma ousadia que eu nunca vira em outra pessoa. Apontou com o dedo em riste, com enorme poder e emoção, e até mesmo sofrimento. Se o próprio diabo estivesse lá, ela o teria derrubado com um simples golpe. Foi um instante de incrível dimensão. Ainda soluçando, Catherine olhou para a audiência e disse em agonia, por favor. Ela pareceu esticar a palavra. Por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Por favor. Ela suplicava.
Se você puder imaginar uma mãe rogando a um assassino que não mate o seu bebê, terá uma ideia do quadro. Ela pedia e suplicava: por favor, não entristeça o Espírito Santo. É tipo isso. E ela suplicava: se você puder imaginar uma mãe rogando ao assassino que não mate, lembrei aqui, por favor, soluçou e dizendo: por favor, aquele choro de quebrantamento. Não entristeça o Espírito Santo. Até hoje me lembro dos olhos dela. Era como se olhasse direto para mim. O Espírito Santo testifica, né? Quando disse isso, um alfinete poderia ter caído no chão, que você ouviria, de tão silêncio que estava. Eu tinha medo até de respirar. Não movi um músculo. Agarrei-me no banco à frente, pensando no que viria a seguir. Ela disse então: vocês não compreendem? Ele é tudo o que eu tenho. Pensei comigo mesmo: do que ela está falando? Sua súplica apaixonada continuou e disse: por favor, não o magoem. Ele é tudo que eu tenho. Não magoe o meu amado. Ela está embriagada do Espírito Santo. A pessoa tem um encontro com a glória. Ela fica desta maneira. Jamais esquecerei dessas palavras. Posso lembrar ainda como sua respiração ofegava ao pronunciá-la. O pastor de minha igreja falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa forma. Suas referências estavam ligadas aos dons, línguas ou profecia, e não à ideia de ser o meu mais íntimo, mais pessoal, mais amado amigo. Catherine Kuhlman estava falando de uma pessoa que era mais real do que eu e você. Ela apontou então seu longo dedo para mim e disse com grande clareza: ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Que incrível, gente. O Espírito Santo trabalha dessa maneira. Ele lê o seu coração, ele sonda o seu coração. Ele nunca te abandona, ele está o tempo todo com você, sentindo a sua dor, a sua alegria também. Eu preciso conseguir isso. Está escrito aqui, eu estou lendo os títulos. Quando ela olhou para mim e proferiu essas palavras, algo me agarrou literalmente por dentro. Gritei dizendo: eu preciso conseguir isso. E na verdade eu pensava que todos aqueles no culto deveriam estar sentindo a mesma coisa. Mas Deus trata conosco individualmente e penso que aquele culto foi só para mim. Então Deus trabalha dessa maneira também. Às vezes está um culto lotado e a palavra é direcionada, às vezes somente para uma pessoa, uma vida. Deus sabe quem está necessitando da presença do Espírito Santo. Às vezes Deus não precisa de um culto tão grande, cheio de lotado de gente, de pessoas famosas, pregadores famosos, conhecidos, como Camila Barros, não sei mais quem aí. Não, às vezes Deus não precisa disso não. Mas às vezes Ele está falando no fundo do seu coração da mesma maneira que essa pessoa está descrevendo, com clareza. Ela soa a palavra, a voz do Espírito Santo soa dentro de você com força muitas vezes e você ignora. Então muitas vezes Deus está te trazendo para a presença, falando com você no fundo do seu coração, muitas vezes com essa voz suave, ou com uma voz forte, ou com clareza da sua mente. Você pensa que é sua mente, ou com situações muitas vezes. Situações de dores, situações de percas. E Deus já está falando com você muitas vezes. E você não está ouvindo. Então muitas vezes não é culpa de Deus. Aí você diz: Deus não está me ouvindo, Deus não fala comigo, Deus não luta por mim, Deus não me ama. Não, porque você não tem discernimento. Você não dá espaço para Deus se revelar, para ouvir, para respirar e dizer: será que é Deus? Procurar saber, procurar estudar sobre os dons, procurar saber sobre o Espírito Santo, ler a palavra, para poder entender se é Deus ou não. Continuando. Gente, eu tô suando. Só um minuto que eu vou tomar água. Deus, Ele pode preparar um culto só para você. Mas por Ele não ter feito isso, não significa que Ele não te ama. Porque muitas vezes você vê assim: ai, que lindo, Deus se revelando na frente das pessoas no culto, para as pessoas, revelando, abraçando. E eu nunca recebo revelação. Mas às vezes Deus trabalhando diferente na sua vida, porque Ele sabe onde Ele toca para você vir para a presença dele. Às vezes através de uma perca, necessidades, às vezes falando no seu fundo do seu coração, às vezes sonhos, às vezes com algum presente que você ganha. Então Deus sabe a maneira
como trabalhar na vida de uma pessoa. Às vezes a revelação não veio através de voz, mas veio através de profetas ou através de situações que você passa, sonhos. Então, esteja perceptível, lendo a palavra de Deus para poder ouvir a Deus. Procure conhecer o Espírito Santo, a palavra de Deus, que a palavra apresenta o Espírito Santo, e tem intimidade com Ele, para você saber quando é Deus que está falando com você ou não, para Deus se revelar, ou saber se Deus já está falando com você e você nunca percebeu que é Deus que está falando com você. Continuando mais um pouquinho, para não ficar muito grande. Peço que compreenda que por ser um cristão novo, eu não entendi absolutamente o que estava acontecendo naquele culto. Mas não podia negar a realidade e o poder que sentia. Ao terminar o culto, olhei para a evangelista e vi o que me pareceu uma névoa ao redor dela e sobre ela. A princípio julguei que meus olhos estavam me pegando peças, né? Tipo, eu tô ficando louca. Mas a névoa continuava e seu rosto brilhava luminosamente através da mesma pessoa. Não acredito de modo algum que Deus estava tentando glorificar a Kathy Comer. Mas creio que ele usou esse culto para revelar seu poder para mim. Quando o culto acabou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Eu chegara correndo, mas agora só desejava ficar sentada e refletir sobre os acontecimentos. É tipo aquela pessoa que ela não sabe como que é bom a presença de Deus, não conhece a presença, às vezes aceita Jesus porque as pessoas convencem ela a aceitar Jesus, ou ela vai às vezes no culto porque muitas pessoas forçaram ir para o culto, ou ela está ali por acaso, ou ouviu uma palavra por acaso e acaba se envolvendo ali com a glória. Ela fala, meu Deus, agora eu quero ficar para sempre, eu não sabia que era assim. É exatamente as minhas palavras no batismo no Espírito Santo. Eu dizia, não quero mais sair daqui, e foi assim. Enfim, deixa eu continuar aqui. Mas creio que ele usou esse culto para revelar o seu poder para mim. Quando o culto acabou, a multidão saiu, mas eu não queria se mover. Eu cheguei correndo, mas agora eu quero ficar, né? Sentado e refletir sobre os acontecimentos. Tipo, ficou chocado, incrível, impactado. Tipo, qual foi que aconteceu? Tipo isso, assim que eu fiquei também. Minha autoestima, peraí, deixa eu dar um zoom. Não, essa eu já li. O que senti naquele prédio fora algo que minha vida não me oferecia. Eu tinha certeza do que, ao voltar para casa, a perseguição ia continuar com a minha família, né? Como ele disse. Minha autoimagem já estava praticamente destruída por causa do meu problema de fala, que ele era gago. O Dimo. Mesmo quando a criança, nas escolas católicas, minha gagueira me isolava. Mesmo quando criança, nas escolas católicas, minha gagueira me isolava. Tô lendo do jeito que tá aqui, gente. Não tenho quase ninguém com quem conversar. Não fiz também muitos amigos após me tornar cristão. Como conhecer novas pessoas se tinha dificuldade de comunicar-me? Eu não queria, então, que aquilo me encontrara em Pittsburgh, porque deixava... Vou ler de novo, porque essa escrita tá meio estranha. Eu não queria, então, que aquilo me encontrara em Pittsburgh, me deixasse. Gente, enfim, esse livro que tá escrito assim, que eu baixei de jeito. Tudo o que tinha na vida era Jesus. E nada mais minha existência importava muito. Meu futuro era incerto. Minha família tinha praticamente virado as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo havia aberto entre nós um abismo intransponível. Permaneci sentada, afinal de contas, quem quer ir ao inferno depois de ter ido ao céu, não é verdade? Mas não havia escolha. O ônibus estava à espera e eu tinha que partir. Parei na porta de trás da igreja para o último olhar, pensando... O que ela queria dizer, hein? O que estava dizendo quando falou sobre o Espírito Santo? No caminho da volta para Toronto, eu retornava sempre ao mesmo pensamento. Não sei o que ela quis dizer. É o Espírito Santo fazendo ele refletir. Cheguei até a perguntar para algumas pessoas no ônibus.
não souberam informar porque também não havia entendido. Não é preciso dizer que cheguei em casa exausto, por ter dormido pouco por causa das horas de viagem e de uma experiência espiritual incomparável. Comparável a uma montanha russa, meu corpo estava pronto para descansar. Não consegui, porém, conciliar ao sono. Meu corpo estava moído até os ossos, meu espírito continuava vibrando como se houvesse uma série de vulcões explodindo dentro de mim ininterruptamente. Vou parar por aqui, depois eu continuo com vocês na página, na página 13. Tirar o print. Então aqui era o mover do Espírito Santo, né? Agindo sobre Jim. Então ali ele estava tendo um encontro com a presença de Deus, né? Era uma pessoa improvável, ele era gago. Então muitas pessoas pensam assim, nossa, existe os preferidos de Deus, né? Porque as pessoas pensam, né? O diabo coloca na mente das pessoas, aquele lá é mais amado, que Deus se revela mais. Não tem preferido. Deus ama todos igualmente e nós recebemos conforme aquilo que nós buscamos ou conforme aquilo que Deus quer te dar. Mas não é porque ele dá mais para um que ele não vai te dar mais também. Só você buscar que você recebe também. Mas Deus tem planos diferentes na vida de cada pessoa, entende? Então muitas vezes você quer viver exatamente como muitas pessoas viveram, mas Deus tem algo às vezes mais para você, maior ou diferente na sua vida, entende? Então devemos ter o nosso privado com o Senhor Jesus, intimidade com o Espírito Santo para receber aquilo que Deus tem para nós, e não aquilo que Deus tem para outras pessoas. Então às vezes você busca o que o outro recebeu e às vezes Deus quer te dar outra coisa, às vezes outro dom espiritual, te usar diferente. Exemplo, às vezes uma pessoa canta demais, canta muito, afinal já nasceu com esse dom. Você quer cantar igual, só que às vezes Deus não quer te usar com um dom afinado. Ele quer te usar assim desafinado mesmo, ou da forma que você canta regular, mas abrindo os céus. Então às vezes a pessoa tem um dom de cantar, mas você que vai ser usado para abrir os céus, entende? Então foque na intimidade com o Espírito Santo. Ali Deus estava agindo com o poder, o que ele estava dizendo aqui, ó. Vou ler de novo. Não consegui, porém, conciliar o sono, né? Meu corpo estava moído até os ossos. Meu espírito continuava vibrando como se houvesse uma série de vulcões explodindo dentro de mim. Ali era a energia do Espírito Santo fluindo dentro dele. Era uma forma diferente de agir do Espírito Santo. Ele agiu desta maneira para Jim. Então ele era gago. Então você vai dizer assim, Deus escolhe os mais preferidos, né? Deus tem os seus preferidos. Já ouvi muito falar isso. Deus não tem seus preferidos, não. Deus tem aquele que está disponível para ele e sabe qual é o futuro dele. Sabe que se ele se manifestar, ele vai ser um grande homem de Deus. Você pensa assim, eu sou satanista, eu sou da Umbanda, eu sou uma pessoa muito ruim, Deus jamais vai me escolher, jamais vai ter um encontro comigo. Você está enganado. É você mesmo que ele vai ter um encontro, viu? Aquele que ninguém dá nada, desprezado, é esse que ele gosta. Sabe por quê? O coração de Deus queima como fogo por vocês, que ninguém dá nada. Não tô dizendo aqui que você não tem Deus. Quem sou eu para te julgar? Muitas vezes as pessoas é de religião umbanda, pode ser espírita, e ela tem mais Deus do que muitos crentes por aí. Muito mais intimidade. Não estou aqui para te julgar, mas estou dizendo que se for da vontade de Deus, Ele vai ter um encontro com você, independente da sua situação financeira, física e espiritual, dependente de qual aliança você fez, se você adora outros deuses ou não. Nada impede, nada nos separa do amor de Cristo. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Deus abençoe, gente, e até o próximo vídeo. Quando eu terminar de ler esse vídeo, lá no 143, eu vou estar pondo o PDF para vocês estar lendo na intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar com vocês diferente do que falou comigo aqui. Claro, a palavra é a maior verdade e revelação que está aqui, mas esse livro aqui é também uma revelação do Espírito Santo, que é um testemunho das pessoas que sentiram a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe, gente. Tchau. Sou missionária Jéssica, tenho 5 anos aqui de ministério com o Senhor Jesus Cristo. Estou cada vez mais aprendendo com Deus. Então, esse ministério é guiado pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada vídeo
é ministrado pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Tchau.